Quem está feliz com Jesus diz amém. Quem não está diz glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. É bênção demais estar aqui. E hoje é um culto especial, porque o Senhor já está falando desde a hora do louvor. Eu não sei se você já percebeu, se você já sentiu, se você já experimentou o toque da graça dele na sua vida. Mas eu estava ali, nossa Senhor, estranho, o culto hoje é todo para mim. Eu não podia pregar hoje não, eu tinha que estar aqui para receber mais um pouquinho. Mas aprove o Senhor para mim estar aqui. E isso diz muito a respeito do tema que a gente vai falar essa noite, porque o tema é o seguinte: você é mais forte do que parece. Então às vezes a gente está ali sentado, nossa, eu precisava só receber hoje, Senhor, aleluia. Mas Deus te coloca em alguns lugares, em algumas situações, justamente porque você é mais forte do que parece. Você é mais forte do que você imagina. Aleluia. Você é mais forte do que você imagina, amém? Eu vou te provar isso. Abra a sua Bíblia em Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Quem está com a Bíblia de papel diz aleluia. Quem está com a Bíblia no celular diz glória a Deus. Quem vai ler no telão diz eu também vou ler. Aleluia. Então vamos todos ler. Gênesis 1, 27 diz assim: assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A primeira coisa que eu preciso que você entenda, e eu vou dividir esse versículo em 3 partes. Parte A: Deus te criou. Se foi Deus quem te criou, você é mais forte do que você imagina. Nós não somos frutos do acaso, nós não somos fruto de planejamento familiar, nós não somos resultado de estupro. Talvez alguém já possa ter ouvido isso. Talvez alguém possa até ter ouvido pior: você foi um aborto que não deu certo. Misericórdia. Eu quero falar para você, você não é nada disso. Você é obra do Todo-Poderoso. Imagina um arquiteto bom. Todo mundo pensou no Vitor. O melhor dos melhores arquitetos foi quem fez a sua vida. O melhor engenheiro biomolecular, eu nem sei se essa palavra existe, mas pareceu importante, bonito a função aqui. O maior, o melhor, o maior inventor, não só do tempo presente, mas da eternidade. Você é obra das mãos dele. Então você é mais forte do que você imagina. Você pode dizer um amém? Parte B. Diz nesse versículo de Gênesis 1, 27, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Deixa eu te explicar uma situação. Sempre que você vê uma imagem, e a gente tem um ditado muito engraçado que diz que uma imagem vale mais que... Sempre que você vê uma imagem, nessa imagem tem embutido nela a autoridade daquele que criou. A autoridade daquele que forjou aquela imagem. Como é que é isso, pastor Felipe? Quando você olha o selo federal, foi criado pelo Estado brasileiro. Se você pegar uma carta falando assim, Felipe nasceu no dia 4 de novembro de 1989, e essa imagem, essa carta não tiver o selo federal, não passa de uma carta falando o dia que eu nasci. Mas se ela tem o selo federal, se ela tem a imagem, vira uma certidão de nascimento, vira um documento legal. E assim, esse documento tem embutido dentro dele, essa imagem tem embutida dentro dele a autoridade daquilo que criou. Quando a gente fala de uma imagem ter autoridade, a gente pode pensar também numa tela. Se eu vir aqui e desenhar alguma coisa,
pintar, colocar muitas cores, ficar uma coisa, aleluia, bonita, e colocar para vender, não vai dar R$10. Mas se eu falar que essa imagem foi Leonardo da Vinci que pintou, quanto é que vale? Por quê? Porque o Leonardo da Vinci é a autoridade no assunto pintura. Uma imagem, e é por isso que a Bíblia fala, ó, não faz para vocês imagem de escultura, porque a imagem de escultura tem embutido dentro dela a autoridade daquele que a criou. Que autoridade que nós temos que não tenha sido dada por Deus. E a própria Bíblia fala isso. Então nós precisamos ter esse cuidado. A imagem traz em si a autoridade daquele que criou. Então você é mais forte do que você imagina. Porque na sua vida está a autoridade de Deus. Eu vou repetir. Na sua vida está a autoridade de Deus. E a Bíblia fala, olha, vocês terão autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do mal. A Bíblia nos dá várias formas de autoridade. A parte C, parte 3 desse versículo que a gente leu, diz assim, ó, homem e mulher os criou. Aí quando a gente fala homem e mulher os criou, a gente precisa detalhar essa criação, observar mais profundo. E essa criação está no capítulo 2, no versículo 19 a 25, o texto que eu quero explanar um pouquinho mais com vocês. Deus pegou a terra, deu uma misturadinha ali com água, fez um barrinho, e aí ele começou a fazer umas pecinhas lá, falou, esse aqui é o esqueleto, e aí ele pegou mais um pouquinho, mexeu, que é os tendões, mexeu, músculo, e aí de repente ele pega uma bolinha e fala assim, não, esse aqui vai ser o rim. Aí pega uma bolinha, coloca uma corzinha de terra diferente, fala assim, não, esse aqui vai ser o fígado. E da mesma forma ele pega outra bolinha diferente e fala assim, esse aqui vai ser o pulmão, bota lá, fecha tudo, e sopra o fôlego de vida. E aí Gênesis 2, versículo 19 a seguir, diz assim, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as ervas, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou no lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. A gente precisa entender aqui que eles estavam nus. Isso aponta para um estado de inocência. O que é inocência, pastor? Inocência é justamente a ausência da culpa. E o que pode gerar culpa em você, o que pode gerar culpa em nosso coração, em nossa consciência, é justamente o pecado. A falta de roupa estava indiferente para Adão e Eva, justamente porque não se tinha pecado nem de um e nem de outro. Hoje nós andamos bem vestidos, às vezes não é nem tanto porque aquilo que eu penso, é porque pelo que o outro vai pensar.
E falando nisso, eu lembro logo de um dia que eu fui para a casa da minha sogra, e aí eu vesti uma bermuda. E o pastor da minha sogra é mais rígido um pouquinho, e ver um outro pastor vestido uma bermuda, para ele é meio tenso. E aí, eu falei assim, não, ele não vai aparecer lá não. A minha esposa que está ali já olhando para mim, rindo, falando assim, veste uma calça, porque pode acontecer. Eu falei, não, tá bom assim, eu vou assim, tá calor. Goiás é pouco quente, né? Então, chegando lá, o pastor olha para mim. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, pastor, tá tudo bom com o senhor? Tá tudo bem, então pronto, acabou. Então, às vezes a gente muda o nosso estilo de roupa. Não é por causa do nosso pecado, é por causa do pecado dos outros. Mas esteja atento à sua vestimenta. Esteja atento, porque a sua vestimenta revela quem você é. Mas o que a gente pode falar desse textinho que a gente leu aqui? Não era isso. Isso aqui veio aqui agora, tal. Deus tinha um relacionamento com o homem. E agora o homem colocava nome nas coisas. E às vezes a gente entra por situações da vida em que outras pessoas colocam nome para nós. Colocam o nome de crise. Enquanto aquele que tem relacionamento com Deus e está em Cristo, vê uma oportunidade, coloca o nome de problema financeiro, coloca o nome de tantos nomes. Mas a verdade é que Deus te chamou para ter um relacionamento com Ele, para que você dê nome às coisas, para que você dê nome às situações. E é por isso que eu digo para você, quando você está em relacionamento com Deus, você é mais forte do que você imagina. Comece a dar nome para as coisas. Comece a falar, meu filho vai ser abençoado. Comece a dizer, as minhas finanças vão prosperar. Eu não sei de onde não, mas não me preocupa não, Deus provê. Comece a dizer, o meu relacionamento vai dar certo. O meu casamento vai florescer. Comece a... Porque você tem relacionamento com Deus, querido. E Deus dá essa liberdade para o homem que tem relacionamento com Ele. Pastor Felipe, qual que é o grande problema? O grande problema está justamente nos capítulos seguintes. A queda do homem. O pecado entra no mundo. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Automaticamente a gente perde o relacionamento. A gente já não pode mais dar os nomes que a gente achava que Deus ia gostar. Eu fico pensando, Adão, lá com Deus. Nossa, Deus, vou chamar isso aqui de leão. Isso aqui vai ser leão. Deus fala assim, gostei desse nome, Adão, vai, leão. E Deus quer justamente esse relacionamento com você. Mas o pecado vem e tira isso de Deus. Como é que o pecado entrou no mundo? Ele entrou no mundo justamente por causa de uma deturpação da consciência do homem com relação à sua identidade. Se você observar em Gênesis 3:14, Gênesis 3:14 disse, então o Senhor Deus, antes um pouquinho, Gênesis 3:4, perdão, eu errei, hein? Glória a Deus. Gênesis 3:4, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Deixa eu falar, o homem e a mulher tinham pecado, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, então eles já eram como Deus. Observa que eu não falei que eram igual, tá? Os teólogos de plantão aí, me ajudam.
Eles tinham a essência da santidade. Eles tinham a essência daquilo que Deus era bom. Deus é bom. E agora a serpente fala assim, vocês não são que nem Deus, não. Vocês não são imagem e semelhança de Deus, não. Vocês têm que comer desse fruto aqui para vocês ficarem imagem e semelhança de Deus. E aí o homem, no afã de querer ser igual, querer ser semelhante, coisa que ele já era, ele peca. E o mais interessante é que a partir de Gênesis 14, a gente começa a ver Deus dando a punição para os pecados. Gênesis 3:14, a gente vai ler também. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei em muitos sofrimentos, os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido a árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Detalhe: Deus não amaldiçoou o homem. Ele amaldiçoa a serpente, ele amaldiçoa a terra. E aí você pode observar que, por que Deus não amaldiçoa o homem? Por que Deus não foi capaz de falar assim: Adão, Eva, vocês são malditos? Era justamente porque Deus via no homem a imagem e a semelhança dele. Para a gente concluir, eu quero falar o seguinte: eu não sei em que ponto você está da sua vida, e eu não preciso nem saber. O que eu sei é que, independente do ponto de vida que você está, Deus olha para você e vê em você a imagem e a semelhança dele. Então você é mais forte do que você imagina. Você é mais forte do que imagina. Deus te vê assim. Isaías 1, versículo 18, diz assim: assim diz o Senhor, assim o Senhor diz, ou o Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir essa questão. Que questão? A questão do pecado. A questão daquilo que Adão fez, daquilo que aconteceu lá em Adão e que machucou toda a humanidade. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Versículo 19, diz assim: e se quiserdes e me ouvirdes, vocês comerão o melhor dessa terra. Justamente porque o Senhor vê em você muito mais força, muito mais habilidades do que você imagina. Deus te vê mais forte. Você precisa começar a se ver mais forte, independente do pecado, independente de qualquer situação. De repente você está aqui cheio de culpa, porque você pecou, porque de repente você perdeu o selo da santidade que era para a sua vida, que era na sua vida. De repente a imagem que o Deus Altíssimo pintou, Leonardo da Vinci pintou e fez você, aleluia,
de repente está meio borrada. Isaías 43, 25 diz: eu mesmo, o Senhor falando, sou o que apago as suas transgressões. E ele fala aqui, ó, por amor de... Sabe por que ele fala por amor de mim, querido? Porque ele vê em você a imagem e a semelhança dele. Você é mais forte do que você imagina. Por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, eu não lembro. Eu quero te perguntar, será que você ainda não entendeu? Deus te vê mais forte do que você imagina. Pastor, mas eu sou tão fraco, eu sou tão debilitado. 2 Coríntios 12, Paulo, o apóstolo Paulo, o grande homem de Deus Paulo, que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, ele se pega num diálogo com Deus, falando assim: Deus, tira esse espinho da minha carne. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus, a excelência de Cristo, que está depositada em vasos de barros, como diz o Lucas, ela exala justamente por causa das nossas fraquezas. E quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Querido, a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos restaura. A graça do Senhor nos purifica dos nossos pecados. A graça do Senhor nos acolhe como filhos. A graça do Senhor, porque Ele vê em nós a imagem e a semelhança dEle. Ele vê você mais forte do que você imagina. Mas, como eu disse, talvez você esteja vendo o seu selo de santidade meio diferentão, porque você cometeu o pecado. Ele restaura o selo de garantia que nós somos dele. Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. No mesmo livro, capítulo 4, versículo 30: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia... Vocês foram selados para o dia da redenção. Deus te vê mais forte do que você imagina. Você é mais forte do que você imagina. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem a autoridade de Deus na sua vida. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo aqui na terra. E para a gente finalizar, eu quero falar a respeito de Gideão. Gideão, em Juízes 6, o povo de Deus se encontrava em aperto por causa que tinham errado, por causa que o pecado tinha feito eles cair na maldição lá do
Moisés tinha falado já, ó, se vocês não ficar no caminho do Senhor, vai dar ruim. E Gideão estava malhando trigo no lagar, escondido, porque os inimigos estavam indo e saqueando o povo de Deus. Eu não sei como é que está a sua vida, de repente o inimigo está vindo e saqueando algumas coisas. Mas a palavra do Senhor para você essa noite é: se levante. Ninguém entendeu? A palavra do Senhor para você hoje é: se levante. Se levante. Se levante, varão valoroso. Se levante, mulher valorosa. Deus vê em você um potencial muito maior do que você imagina. Se levante para vencer, se levante para conquistar, se levante para levar essa imagem do Deus vivo. Se levante para ser, para as pessoas olharem para você e de repente falar assim: cara, o que é que tem na sua vida que na minha não tem? Se levante para que o Espírito Santo de Deus age através da sua vida, assim como agiu com Gideão, e com 300 ele trouxe libertação para o povo de Israel. Juízes 6, 11. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram? E eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa sua força. Por quê? Porque Deus enxergava em Gideão algo muito mais forte do que ele imaginava. O que você tem, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? O Senhor Deus está te enviando hoje. O Senhor Deus está te chamando hoje. O Senhor Deus está te chamando hoje para falar assim: Senhor, eu quero ter e enxergar aquilo que o Senhor vê em mim. Eu quero que os meus olhos se abram, e eu quero me ver mais forte do que eu me imagino. Eu quero me ver como o Senhor me imagina.